noite, pessoal. Vamos aqui para o capítulo 1 do livro, né? Penso e Enriqueça, um audiobook, né? De Napoleão Hill, né? Que foram vendidos mais de 7 milhões mais de 7 milhões de leitores, né? Tornaram este livro um dos maiores best-sellers de todos os tempos. Passo número 1. Em direção à riqueza. Desejo. Os sonhos se tornam realidade quando o desejo os transforma em ação concreta. Peça grandes presentes à vida e a estimulará a dá-los a você. Quando Edmund C. Barnes desceu do trem de carga em East Orange, New Jersey, há mais de 50 anos, poderia parecer um vagabundo, mas seus pensamentos eram os de um rei. Enquanto se encaminhava dos trilhos da estação ao escritório de Thomas A. Edison, sua mente trabalhava. Via-se na presença de Edison. Ouvia-se pedindo uma oportunidade a Edison de concretizar a consumidora obsessão de sua vida, o desejo ardente de tornar-se sócio comercial do grande inventor. O desejo de Barnes não era uma esperança, não era um anseio, era um desejo agudo, que transcendia tudo mais, era definido. Alguns anos mais tarde, Edwin C. Barnes novamente se postou diante de Edison, no mesmo escritório em que conheceu o inventor. Desta vez, seu desejo traduzira-se em realidade. Estava em negócios com Edison. O sonho dominante de sua vida tornara-se realidade. Barnes foi bem-sucedido por ter escolhido um objetivo definido, colocando toda a sua energia, força de vontade, todo o esforço, tudo por trás daquele objetivo. Nenhum caminho para a retirada. 5 anos se passaram antes de aparecer a oportunidade que buscava. Para todos menos para si mesmo, ele parecia apenas um dente a mais na engrenagem comercial de Edison. Em sua mente, porém, via-se como sócio de Edison a cada minuto, desde o dia em que começara a trabalhar lá. É um exemplo notável do poder de um desejo definido. Barnes conquistou seu objetivo porque queria ser sócio de Edison, mais do que qualquer outra coisa na vida. Criou um plano para atingir seu propósito, mas destruiu todas as pontes atrás de si. Sustentou o desejo até tornar-se a obsessão dominante de sua vida, e finalmente um fato. Quando se dirigiu a East Orange, não disse a si mesmo: tentarei induzir Edison a dar-me alguma espécie de emprego. Mas sim, verei Edison e o avisarei de que vim para entrar em negócios com ele. Ele não disse: conservarei os olhos abertos para outra oportunidade, caso falhe em obter o que quero na organização Edison, mas disse: só há uma coisa no mundo que estou resolvido a obter, e é uma sociedade comercial com Thomas A. Edison. Queimarei todas as pontes à minha retaguarda e arriscarei todo o futuro da minha capacidade de conseguir o que quero. Não deixou a si mesmo nenhum caminho possível para a retirada. Tinha de vencer ou parecer. Eis toda a história do sucesso de Barnes. Ele incendiou seus navios. Há muito tempo, um grande guerreiro enfrentou uma situação que lhe exigiu uma decisão capaz de lhe assegurar o sucesso no campo de batalha. Estava para mandar o exército contra poderoso inimigo, cujos homens excediam em número os seus. Embarcou soldados nos navios, navegou para o país inimigo, desembarcou homens e equipamento, dando então a ordem de atear fogo aos barcos que os tinham transportado. Dirigindo-se aos homens, antes da primeira batalha, disse ele: vocês estão vendo os barcos em chamas. Isso significa que não podemos deixar estas praias vivos. Isso significa que não podemos deixar essas praias vivos.
a não ser que ganhemos. Não temos escolha agora, vencemos ou pereceremos. Venceram. Toda pessoa que vence numa iniciativa deve estar pronta a atear fogo aos seus navios, cortando todas as retiradas. Somente assim, procedendo, é que se pode ter certeza de um estado de espírito, conhecido como ardente desejo de vencer, o que é essencial ao sucesso. Na manhã seguinte ao grande incêndio de Chicago, um grupo de comerciantes estava na rua State, vendo os escombros fumegantes do que tinham sido suas lojas. Fizeram uma conferência para resolver se tentariam reconstruir ou se deixariam Chicago para começar outra vez. Numa parte mais promissora do país, chegaram à decisão, todos exceto um, de deixar Chicago. O comerciante que resolvera ficar e reconstruir apontou o dedo para as ruínas de sua loja e disse: Senhores, neste mesmo lugar construirei a maior loja do mundo, não importando quantas vezes ela possa incendiar-se. Isso foi há quase um século. A loja foi construída. Lá está ela hoje, monumento altaneiro ao poder do estado de espírito conhecido como desejo ardente. Teria sido muito mais fácil para Marshall Field Fraser os seus colegas comerciantes fazer o que seus colegas comerciantes fizeram, no caso. Quando as coisas ficaram pretas e o futuro parecia sombrio, arrumaram as malas e foram para onde as coisas pareciam mais fáceis. Note bem a diferença entre Marshall Field e os outros comerciantes, porque é a mesma diferença que distingue praticamente a todos os que têm êxito dos que fracassam. Todo ser humano que alcança a idade da compreensão do propósito do dinheiro anseia por ele. Ansiar não traz riquezas, mas desejá-las no estado de espírito que se torna obsessão, planejar modos e meios definidos para adquiri-las, sustentar os planos com persistência que não reconhece o fracasso, trará riquezas. 6 passos que transformam os desejos em ouro. O método pelo qual o desejo de riquezas pode ser transmudado em seu equivalente financeiro consiste nos seguintes passos definidos e práticos. Fixe em seu espírito a quantia exata de dinheiro que deseja. Não é suficiente dizer apenas quero bastante dinheiro. Seja positivo quanto à quantia. Há uma razão psicológica para essa positividade que será descrita em capítulo subsequente. Determine exatamente o que pretende dar em retribuição pelo dinheiro que deseja. Não existe o algo de graça como realidade. Estabeleça uma data definida de quando pretende possuir o dinheiro que deseja. Crie um plano definido para levar a cabo o seu desejo e comece já, quer esteja pronto, quer não, para pôr o plano em ação. Escreva uma declaração clara e concisa da quantidade de dinheiro que pretende obter. Fixe o limite de tempo para sua aquisição. Estabeleça o que pretende dar em troca do dinheiro e descreva claramente o plano através do qual pretende acumulá-lo. Leia sua declaração em voz alta 2 vezes por dia, uma vez antes de deitar-se à noite e outra após levantar-se de manhã. Ao lê-la, veja, sinta e acredite-se já de posse do dinheiro. É importante que siga as instruções descritas nestes 6 passos. E especialmente importante que observe e siga as instruções do 6º parágrafo. Você pode dizer que lhe é impossível ver-se de posse do dinheiro antes de tê-lo. Realmente, eis como um desejo ardente poderá vir em seu auxílio. Se você deseja mesmo dinheiro tão avidamente que seu desejo chegar a ser obsessão, não terá dificuldade em convencer-se de que o obterá. O objetivo é querer dinheiro e estar tão resolvido a obtê-lo de que você se convence de que o terá. Princípios que valem
100 milhões. Aos não iniciados, aos não versados nos princípios operantes da mente humana, essas instruções podem parecer pouco práticas. Será útil a todos os que não reconhecem a segurança dos 6 passos saber que a informação que transmite veio de Andrew Carnegie, que começou como operário comum numa fábrica de aço, conseguindo, apesar do início humilde, fazer com que esses princípios lhe trouxessem fortuna muito maior que 100 milhões de dólares. Pode ser útil saber também que os 6 passos aqui recomendados foram cuidadosamente verificados pelo falecido Thomas A. Edison, que neles colocou o selo de aprovação, considerando-os não só os passos essenciais para a acumulação de dinheiro, mas para atingir qualquer objetivo. Os passos não exigem trabalho árduo, não impõem sacrifícios, não requerem que você se torne ridículo ou crédulo. Aplicá-los não exige grande educação, mas a aplicação bem-sucedida destes 6 passos exige imaginação suficiente para possibilitá-lo a ver e entender que o acúmulo de dinheiro não pode ser deixado ao acaso ou à boa sorte. É preciso compreender que todos os que acumularam grandes fortunas passaram primeiro por muito sonho, esperança, anseio, desejo e planejamento antes de adquirir dinheiro. Você deve saber desde já que nunca poderá obter grandes quantidades de riqueza se não arder de desejo por dinheiro e realmente acreditar que o possuirá. Grandes sonhos podem transformar-se em riquezas. Nós que estamos nessa corrida de riquezas devemos saber que este mundo mudado em que vivemos exige novas ideias, novas maneiras de fazer as coisas, novos líderes, novas invenções, novos métodos de ensino, novos métodos de compra e venda, novos livros, nova literatura, novos programas de televisão, novas ideias para fitas de cinema. No fundo de toda essa procura por coisas novas e melhores, é preciso possuir uma qualidade para vencer, propósito definido, conhecimento do que se quer e um desejo ardente de possuí-lo. Nós que desejamos acumular riqueza, devemos lembrar-nos que os verdadeiros líderes do mundo sempre foram homens que dominaram e empregaram as forças intangíveis e as invisíveis da oportunidade ainda inexistente, convertendo-as às forças ou impulsos do pensamento em arranha-céus, cidades, fábricas, aviões, automóveis e todos os tipos de utilidades que tornam a vida mais agradável. Ao planejar a aquisição de sua parte em riquezas, não deixe que ninguém influa sobre você, zombando do sonhador. Para conseguir os grandes prêmios neste mundo mudado, é preciso captar o espírito dos grandes pioneiros do passado, cujos sonhos deram à civilização tudo o que tem de valioso. O espírito que serve de sangue vital do nosso próprio país. A sua oportunidade e a minha para desenvolver e negociar nossos talentos. Se o que você quiser fazer está certo e você acredita nele, vá em frente e faça-o. Concretize seu sonho, não se importe com o que eles possam dizer se você sofrer uma derrota temporária. Eles talvez não saibam que cada fracasso traz em si a semente de um êxito equivalente. Thomas Edison sonhava com a lâmpada que podia ser operada por meio da eletricidade, começando onde se encontrava, a pôr seu sonho em ação e, apesar de mais de 10 mil fracassos, persistiu no sonho até torná-lo realidade física. Sonhadores práticos não desistem. Whelan sonhava com uma cadeia de charutarias. Transformou o sonho em ação e agora as charutarias unidas ocupam os melhores cantos na América. Os irmãos Wright sonhavam com uma máquina que voasse. Atualmente podemos ver evidências no mundo inteiro de que o sonho era sensato. Marconi sonhou com um sistema que utilizasse as forças intangíveis do éter,
provas de que não sonhou em vão podem ser encontradas em cada aparelho de rádio e televisão do mundo. Pode interessar-lhe saber que os amigos de Marconi fizeram ser detido e examinado no hospital psiquiátrico quando ele anunciou que descobriram o princípio através do qual poderia enviar mensagens pelo ar, sem auxílio de fios ou qualquer outros meios físicos de comunicação. Os sonhadores de hoje passam melhor. Os sonhadores de hoje passam melhor. O mundo está repleto com uma tal quantidade de oportunidades que os sonhadores do passado jamais conhecerão.